Está feliz? Amém. Feliz? Amém. Nós temos que estar felizes. Nós vamos morar no céu? Amém? Glória a Deus. Você que não veio ontem, eu te convido a assistir. Tem o link aí, a igreja pode passar o link, para você até complementar o que eu vou falar hoje, amém? Senão eu vou ter que repetir hoje algumas coisas. Mas se você puder, você que não veio, você que está nos assistindo hoje, assista a ministração de ontem, porque hoje é um complemento do que a gente falou ontem, amém? Vamos orar ao Senhor, feche os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença aqui, que é nítida, Senhor, que a gente pode sentir a tua graça. Eu creio que o Senhor recebeu de bom grado o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ofertas também, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por cada vida preciosa que está aqui. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio agora. E que o Senhor possa plantar no nosso coração uma semente, Senhor, que vai gerar muitos bons frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, irmãos? Ontem, eu vou ser sincero para os irmãos, pela primeira vez eu preguei e parece que passaram apenas 5 minutos. Foi uma coisa assim, eu olhava o relógio, parecia que estava indo tão rápido, e eu creio assim que Deus deu tanta coisa, que eu não consegui praticamente quase que nem entrar na pregação. Quando eu vi, já tinha passado o tempo, mas glória a Deus por isso, que Deus também faça um milagre no teu coração, de entender tudo aquilo que a gente está passando aqui nessa noite, amém? E nós falamos ontem sobre fé, sobre confiança e sobre a coragem, e hoje a gente quer complementar um pouco isso, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que nós falamos ontem e complementar algumas coisas. Então a primeira coisa é que a coragem, ela não é ausência de medo. Amém? Ela não é ausência de medo. Às vezes a pessoa tem medo e fala, então eu sou um covarde. Não é covarde. Nós nascemos com medo, nós nascemos com coragem e nascemos com medo. A diferença é que eu devo desenvolver a coragem dentro de mim e eu devo matar o medo. Eu devo me alimentar da coragem, mas eu devo acabar com o medo. E isso é um processo. É um processo que eu tenho que fazer da prática da palavra, da prática da nossa vida cristã. E isso, conforme o tempo, conforme eu vou praticando, vai gerando coragem no meu coração para que eu enfrente o medo, para que eu enfrente as coisas, as adversidades, as resistências do inimigo contra a minha vida. Então, a coragem, ela é a força de espírito para enfrentar medos, desafios, adversidades, com confiança e determinação. Não tem como falar de coragem sem você falar de confiança, sem você falar de determinação, de persistência. A palavra do Senhor fala muito em persistência. Quando eu contei o testemunho ontem do meu filho, por isso que é importante você ouvir a ministração de ontem, nós tivemos persistência. E se tudo desse errado, a gente ia fazer de novo. Como eu citei lá em Abacuque, mesmo que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, mas nós vamos glorificar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, porque Ele é bom, Ele é perfeito. E tudo o que Ele fala, Ele faz. E Ele é fiel para as nossas vidas. Então, por isso que na Bíblia fala para que nós devamos persistir nas coisas. A persistência vem de Deus. A persistência faz com que a gente se torne pessoas melhores, cristãos melhores. A palavra coragem, ela vem do latim coraticum, que significa bravura, de quem tem um coração forte. Põe a mão no seu coração. Fala assim, Deus pode me dar um coração forte. Amém? Porque coração forte vem de Deus. O homem não tem coração forte. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso.
Então como é que, se o coração do homem é enganoso, como é que eu vou me basear no meu coração? Não, é o coração de Deus, que vem de Deus. Quando nós temos o coração de Deus, essa bravura de quem tem um coração forte vem sobre as nossas vidas. No hebraico é ometz, que significa força, fortaleza, firmeza, determinação. Em 2 Timóteo, não precisa abrir, no capítulo 1, versículo 7, diz assim que, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então nós temos que ter o poder, que não é sem moderação, é o poder com moderação, e amor, o espírito de amor. Acima de tudo vem o amor. Bravura sem amor é aquele negócio que eu falei ontem do cara se jogar lá da torre. Não tem bravura sem amor. Tudo tem que ter amor. A nossa coragem tem que vir com amor. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 16. Vamos abrir um pouquinho a nossa Bíblia hoje. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou portai-vos de maneira corajosa, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Tudo que a gente faz, tem que fazer com amor. Bravura, coragem, sem amor, não vale nada. Tudo que a gente faz, tem que ser com amor. Seja vigilantes. Lembra que eu falei ontem? Nós temos que andar com os ouvidos e olhos abertos. São dias que Deus está falando. Tem pessoas que vão ganhar muitas coisas nos detalhes, e tem pessoas que vão perder muitas coisas nos detalhes. Nós precisamos ficar atentos, são dias de ficar atentos, vigilantes. Nunca, como nunca, a parábola das 10 virgens é para os dias de hoje. Se eu fosse você, eu lia pelo menos uma vez por mês, a parábola das 10 virgens. Que nós devemos estar vigilantes, porque o inimigo está ao nosso derredor. Se ele puder, ele nos pega. Ele não está longe, ele está ao nosso derredor. E ele, se possível, ele quer nos travar, ele quer nos matar, ele vem para roubar, matar e destruir. Abra lá agora em 1 Samuel, por favor. 1 Samuel, capítulo 17. Ontem, no testemunho do meu filho, eu falei que nós confiávamos no Senhor, confiamos muito no Senhor, que nós tínhamos fé da questão dele, e ele teve a coragem de ir. E eu falei que você tem a tua fé, a tua confiança, e a coragem leva essa fé e essa confiança até o campo de batalha, até onde você vai tomar a decisão ali, até onde você vai ter a tua oportunidade de ter a tua vitória. Amém, irmãos? Para nós não ficarmos com fé, com confiança, mas parados. Nós precisamos de ação. Fala assim, ação. Precisamos hoje em dia de ação. Mas ação sem ouvir a Deus, ação sem enxergar espiritualmente, é um perigo, irmãos. Tem muitas pessoas caminhando pelas suas emoções, pela força do braço, e usando às vezes até a palavra. Ah, mas nós temos o livre-arbítrio. Ah, mas Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele quer satisfazer os desejos do meu coração. Irmãos, tinha um pastor lá em São Paulo que eu gostava de ouvi-lo, que ele falava assim: texto fora do contexto vira pretexto. Texto fora do contexto, eu posso manipular a Bíblia, pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então eu preciso ter o contexto das coisas. Amém? Então 1 Samuel, capítulo 17,
versículo 4, nós vamos entender bem essa questão da fé, da confiança e da coragem. Você quer fazer a diferença nessa terra, nesses dias? Sim ou não? Você quer mesmo fazer a diferença? Deus está buscando pessoas para fazer a diferença. Ele não está buscando pessoas, Deus não está olhando lá e vendo quem tem mais lives na internet. Ele não está vendo quem tem mais seguidores na internet. Deus fala assim para o seu anjo: anjo, desça na terra e veja quem tem mais seguidores para eu usar, porque deve ser muito boa essa pessoa. Irmãos, está cheio de gente, cheia de seguidores, indo para o inferno e levando um monte de gente para o inferno. Está cheio de falsos profetas. A Bíblia diz que nos últimos dias teriam falsos profetas, mestres de si mesmos. E tem essas pessoas levando multidões para o inferno, para o outro lado. Porque as pessoas muitas vezes estão buscando ouvir aquilo que elas querem ouvir, aquilo que os seus sentimentos querem. Elas não querem ouvir a palavra de Deus, elas não querem. Deus fala assim, que Ele disciplina quem Ele ama. E tem pessoas que não querem ser disciplinadas, querem ouvir. Deus não está lá no céu falando quem tem lives, quem escreveu mais livros, quem tem o livro mais grosso, quem tem a maior igreja, e quando ele prega as pessoas falam: uau! Deus está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus, Ele olha, sabe o que? O teu coração, aquilo que você está lá no teu quarto, sozinho, de joelho, é isso que Deus está vendo. Deus está vendo as tuas atitudes, Deus está vendo as intenções do seu coração. E só Deus sabe isso, só Deus sabe ver, porque o homem, é fácil de enganar o homem, é muito fácil. A gente engana fácil. Tem curso para você enganar os outros, tem livros para você saber persuadir pessoas, mexer com as emoções das pessoas, e o fruto disso é amargo e é o inferno. Mas o nosso fruto da obediência a Deus, de você ouvir a Deus, é um fruto saboroso, gostoso, que vai valer a pena, mas é mais difícil de ouvir. Às vezes você dizer não para o seu filho, dói na hora, mas depois você tem o bom fruto. O bom fruto vem depois, irmãos e irmãs. Então aqui, Deus está procurando pessoas com o coração reto, que desejam fazer a diferença nessa terra. Você quer isso? Ou você está olhando para o lado e fala assim: Ele quer, Senhor. Você quer? Levanta a mão se você quer. A gente tem que ter atitude às vezes, meus irmãos. A gente tem que ter atitude. Tem algo que ontem, não sei por que eu não falei. Eu fiquei falando assim: Deus, mas por quê? Se eu escrevi, eu lembrei das coisas que Deus me falou. Não vou repetir tudo ontem, você depois assiste na internet. Mas tem uma coisa que eu não falei. E eu não sou de me esquecer. Às vezes Deus esconde assim, ó. Isso não é para ontem, é para hoje. E é bem para agora. Que agora que eu falei, quem quer? Vou dizer para vocês uma coisa. Presta atenção, Caetano. Lembrei do seu nome, hein? Presta atenção no que eu vou te falar. Eu nem te conheço, conheci hoje, né? Nem te conheço. E você é de longe, né? Amazonas. Presta atenção. O dinheiro vai mudar de mão. Glória a Deus, não? Ou que vocês querem que continue na mão dos ímpios? Não? E vai para a mão de quem? Dos filhos que tiverem um coração preparado,
que não vão se corromper e que se dispuserem das coisas, que forem corajosos. Tem que ser corajoso para ter dinheiro, porque é muito mais fácil você se perder com dinheiro do que sem dinheiro. É muito mais fácil. O cara apertado, ele está ali orando, ele está ali clamando. O cara com muito dinheiro, ele está tranquilo, ele está achando que está tudo bem. É mais fácil se perder. Então Deus está preparando corações não capacitados, não homens conhecidos, não são homens inteligentes. O dinheiro não vai mudar de mão para pessoas que são PhDs, grandes homens. Até pode ser alguns desses, mas Deus vai mudar o dinheiro de mão para os seus filhos, com o coração preparado, que são pessoas que vão investir no reino de Deus, são pessoas que vão ajudar o próximo, vão ajudar o pobre, vão ajudar a viúva, vão ajudar o órfão, vão se preocupar com seus irmãos. É para isso, não é para guardar e você, minha alma, fica tranquilo. Não. É para pessoas que têm esse coração, que vão investir na obra, que vão ser testemunho vivo, que vão dar bom exemplo para o mundo, que não se corrompem, que não fazem nada de errado, que dizem não, mas isso aqui tem uma grande oportunidade, mas isso aqui não serve para mim. Deus vai mudar o dinheiro de mão. Já está começando, irmãos, presta atenção, já está começando. Eu tenho uma empresa de consultoria há 25 anos, além de ser pastor, e eu já estou vendo isso. E quem tem muito e está lá do outro lado vai perder. Vocês vão ver o que vai acontecer. Mas vamos voltar aqui, né? 1 Samuel 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo, isso aqui quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu um filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e vos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Tinham homens corajosos ali em Israel? Sim ou não? Tinham homens corajosos. Só que se o meu medo for maior que a coragem vai lá para baixo. Se eu tiver mais medo que coragem, eu não vou enfrentar nada, meus irmãos. E ali eles começaram a olhar para aquele gigante. E toda vez que a gente fica olhando para o problema, para o gigante, a gente começa a perder a nossa coragem, a aumentar o medo, e a derrota está à beira do caminho. Está pertinho de nós a derrota. No versículo 16 diz assim que: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias de medo, 40 dias de terror,
Eles olhavam ele aparecia, falava, certo, a voz dele devia ser grossa. Todo preparado, forte, para cada vez intimidar mais, para cada vez te dar mais medo. Isso me parece esses dias, irmãos nossos, cheios de coragem, cheios de autoridade, ficam lá na televisão vendo, o Brasil vai mal, o Brasil vai mal, vai tudo mal, a economia vai mal, e você já nem lê mais a Bíblia, porque a Bíblia, né, é tão mal que não adianta nem eu ler a Bíblia. Quem sou eu para eu vou fazer alguma coisa? Não vou nem mais orar porque está perdida a situação, e fica ali, até vir a derrota, até você desistir, até que vou embora. Aonde que nós vamos buscar força? Nós vamos buscar força aonde, irmãos? É em Deus, é na palavra dele, é na prática da palavra. Enquanto eles estavam ali, olhando para o gigante, tinha um jovem, Davi, que não estava ali. Ele não estava ali sendo intimidado. Muitas vezes você tem que sair do problema, sai de perto do problema, fica olhando só para Deus. Porque é Deus que vai te dar força. Irmãos, nós podemos dizer que a maioria do povo de Israel confiava em Deus? Sim ou não? Eles não tinham vencido batalhas antes? Eles não tinham visto o poder de Deus? Quantos daqueles soldados ali viram Deus vencer a batalha por eles? Eles confiavam, sim ou não? Sim. Eles tinham fé. A fé não vem do ouvir a palavra de Deus, do praticar. Eu vou lá e ganhamos a batalha. Vamos lá de novo, ganhamos a batalha. Vamos lá de novo, ganhamos a batalha. Isso vai gerando fé no nosso coração. Isso vai gerando confiança em Deus. Deus é conosco, nós somos o povo de Deus. Mas cadê a coragem? Talvez o irmão mais velho de Davi pudesse pensar assim: confio no Senhor, tenho fé que o Senhor vai nos ajudar. Talvez ele mande um anjo. O outro, vai mandar uns 2 anjos, né? Porque para lutar com esse Golias, tem que ser 2 anjos, Miguel e Gabriel, 2, porque senão não vai dar conta. Isso passava na cabeça deles. O que faltou para um se apresentar e falar: se Deus, nós podemos confiar, nós somos o povo de Deus, esses incircuncisos não são o povo de Deus, Deus é conosco, eu vou. Eles deviam brigar para ver quem ia. Eles deviam brigar. Eram milhares ali, eles deviam brigar. Não, deixa que eu vou, não, deixa que eu vou. Não, ninguém foi. Mas fale para o seu irmão: Davi estava no processo de preparação de coragem. Amém, irmãos? Porque a preparação de Deus é diferente. Às vezes você está lá escondido, às vezes você está lá só orando, parece que nada acontece. Às vezes Deus te coloca numa função bem simples, muito mais simples do que você merece, do que você estudou, do que você tem condições, e você está achando ali que você está sendo ali injusto, você está sendo preparado. Cutuca o seu irmão: você está sendo preparado. Você só não vai estar sendo preparado se você estiver na carne. Se você estiver na carne fazendo aquilo que Deus não quer que você faça, aí sim você não está sendo preparado. Sabe o que você está? Você está em desobediência. E em desobediência o fruto é amargo. Mas se você está em obediência e tem algo injusto na sua vida, você está sendo preparado. Que é mais injusto do que Davi, que não foi convidado nem para almoçar lá com o profeta? Não foi. Ficava lá cuidando das ovelhas. Ele não era do exército. Deus nos prepara diferente do homem. O homem vai preparar um general lá no exército. Vai aprender a lutar espada, depois vai aprender a lutar, vai aprender as estratégias militares. Davi aprendeu isso. E da noite para o dia ele se tornou o grande general Davi. E depois rei.
loucura, um ser humano vai preparar alguém para ser rei, lá nas ovelhas, depois fugindo dos seus inimigos, entrando em caverna por caverna, se escondendo. Esse foi o maior rei que Israel teve, o rei Davi. A preparação de Deus é diferente, meus irmãos. Não olhe para o que você está fazendo, olhe para Deus. Só pergunte: Deus, eu estou aqui por você ou porque eu estou fazendo alguma coisa errada? Se for por Ele, aceite e passe pelo treinamento. Ou vocês acham que quando Davi foi lutar com o leão, ele estava feliz, não tinha medo? Ele deve ter se borrado de medo, irmãos. Lutar com um leão, não é esses leões aí que tem no nosso zoológico aqui no Boqueirão. Um leãozinho magrinho, não dão muita comida. Era leão de verdade mesmo. O negócio era violento. Ali começou o treinamento da coragem. Porque o treinamento é processo, irmãos. É um processo. As provas que a gente passa é para a gente derrubar um gigante. As provas que a gente passa é para que Deus nos coloque num lugar melhor. Para que você tenha frutos melhores. Então, qual a diferença? Davi estava sendo preparado. Aí Deus falou assim: não, o leão é pouco. Porque o leão ele é de 4. E Golias, Deus já sabia que ia vir Golias. Golias é alto. Vamos pegar um urso. Porque para chegar no urso, ele teve que lutar com o leão. Senão ele não chegava no urso. Aí chegou no urso. O urso era grandão. O urso não fica de 4, ele levanta. E a hora que ele levanta, o negócio é violento. E ele matou o urso. Quando ele chegou lá, a diferença era: eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu tenho fé. Porque Deus me livrou da mão do urso, da mão do leão. Vai me livrar da mão desse incircunciso. Porque o leão talvez fosse até crente. O urso também. Mas esse incircunciso não é crente. E ele está afrontando o Deus dos exércitos. A coragem de Davi levou a fé e a confiança dele para a zona de batalha. Se ele não tivesse essa coragem, ele não seria levado para a zona de batalha. Ele ficaria igual aos outros. Ele ia chegar e falar assim: não, eu não sou do exército. E a gente dá desculpas. Eu não sou do exército. É vocês. Ele poderia chegar e falar para os irmãos dele: ó, vão lá provar agora. Vocês não quiseram que eu fizesse o exército? Vão lá provar. Que vocês confiam, que vocês são valentes, agora é a hora. Ele poderia falar isso, mas ele se apresentou. Põe a mão no seu coração. Fala assim: eu vou me apresentar. Amém, irmãos? Tem situações que nós precisamos nos apresentar. E tem que ter coragem. Tem situações que você precisa se apresentar. A coragem, ela faz com que a gente enfrente situações boas e ruins. Boas? Quando eu estou bem, eu não preciso enfrentar. Vamos dar um exemplo bíblico de quem estava bem? O jovem rico. Ele chega para Jesus, ele foi até Jesus, ele cumpria todos os mandamentos, cheio da grana, tudo bem na vida dele. E Jesus falou: ó, te falta só uma coisa. Ele estava bem, só te falta coragem para vender tudo, dar aos pobres e me seguir. Eliseu fez isso. Eliseu matou os bois lá, fez uma festa, quando Elias o chamou, deixou tudo para trás. Era um
Os bois eram caros na época, era como se ele tivesse lá uns 10 tratores. Jogou tudo, torrou tudo, fez uma festa. Nem olhou para trás e foi seguir Elias. Eu não vejo aqui os frutos do jovem rico, mas a gente pode ver os frutos de Eliseu. Ressuscitou morto, abriu o rio Jordão, curou, fez a panela que tinha veneno, parar o veneno. Vários feitos. Deus quer que você deixe um legado nessa terra, para os teus filhos, para a tua igreja, para a tua cidade. Mas isso é para corajosos, então nós precisamos desenvolver a coragem dentro de nós. Fala assim, eu preciso desenvolver a coragem que já está dentro de mim. Amém? Então, e Deus não estava preocupado com a riqueza dele. Porque eu mesmo falei, Deus vai trocar o dinheiro de mão, não tem problema com o rico. O problema é o que estava no coração dele. Aquilo era a segurança dele. Deus vai trocar o dinheiro de mão, mas para aqueles que o coração são tão já preparados, que se ele tiver muito ou pouco, é a mesma coisa. Se ele tiver 1.000.000 ou 1 bilhão ou 1.000, é a mesma coisa. Não muda nada na vida dele. Nada, nada, nada. Como o apóstolo Paulo, sei viver faltando e sei viver na abundância. Eu estou feliz se eu tiver uma boa comida, se eu tiver pouca comida, eu sou feliz. E é assim que Deus quer que a gente viva. Porque Ele tem todas as coisas, meus irmãos. Ele pode todas as coisas. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele fez todos os planetas. Ele pega o universo com a palma das suas mãos. Ele tem tudo, irmãos. Ele tem tudo. Às vezes a gente olha assim, vê uma dificuldade. Às vezes, puxa, um carro, uma casa. Olha para Deus. O que é um prédio para Deus? A pessoa fala, nossa, aquele homem, ele tem um prédio lá em Balneário Camboriú, de frente para o mar. E Deus? A terra é uma moeda, na Via Láctea, ela é como se fosse uma moeda de 50 centavos na América do Norte. E são milhares de sistemas solares, bilhares de sistemas solares. Esse é o tamanho do nosso Deus. E a gente fica preocupado com o que comer, com o que beber, com um carro, com um emprego. Nosso Pai, somos herdeiros dele. Herdeiros, irmãos. Nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Essa terra vai passar pouco. Olha a eternidade. Se você tirar 10 anos da tua vida, vamos lá, você vai viver 100 anos. Você tirar 10 anos, são 90, é bastante, não é? Agora, tira 10 anos da eternidade, o que vira? Hã? Quanto que é a eternidade menos 10 anos? A eternidade menos a tua idade, quanto que é? Continua sendo a eternidade. Não vai nunca terminar. Nós temos algo que nunca vai terminar. E nós vamos viver maravilhosamente bem. E a gente se preocupa com um pouquinho. Não tem coerência isso. Mude a chave da sua mente, por favor. Não se preocupe. Deus fala, olha, vocês andam preocupados, ansiosos. Se eu cuido dos pássaros, das folhas, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por favor. Deus é maravilhoso, irmãos. Então, em situações boas e em situações ruins, eu preciso de coragem. Daniel, se ele não tivesse coragem, ele não ia para a cova dos leões. Porque o medo de ser comido por um leão. Davi ainda, né, tinha um pouco de prática ali. Daniel era do escritório ali, né, era mais tranquilo. Né? Davi estava lá no mato com ovelha, dormia ao relento. Daniel era do palácio. Cova dos leões, não era leão, leões. A Bíblia diz que eram leões.
Sadraque, Mesaque, Abednego, a fornalha. Se eles não tivessem coragem, eles iam se ajoelhar perante Nabucodonosor. Daniel ia falar: ó Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu oro, mas eles vão me matar, é leão, eu não vou lá enfrentar o leão. Mas a fé de Daniel, a confiança em Deus. Daniel não foi para a cova dos leões dizendo: Deus vai me livrar. Não, eu confio em Deus. Se Deus me livrar, ótimo. É porque Ele ainda tem um plano para mim aqui na terra. Se Ele não me livrar, Ele vai me buscar lá na porta do paraíso, porque é com Ele que eu vou viver a eternidade. Essa é a confiança que Daniel tinha. Mas ele não teve medo, ele era um homem bravo, com coragem de dizer não ao rei. O próprio rei teve fé. A Bíblia não cita que Daniel falou: Deus vai me livrar. Não, se Deus quiser ele livra, se Deus quiser. Mas o rei que não era do povo de Israel, o rei falou: Daniel, que o teu Deus te livre. E eu tenho certeza que o Deus de Daniel, Todo-Poderoso, vai livrar o Daniel. Ele teve fé até pelo Daniel. Mas Daniel teve coragem para não negar o seu Deus. Em momentos ruins, a gente não pode negar o nosso Deus. Momentos de fraqueza. Às vezes, o negar o Deus não é que venha alguém e fale: negue seu Deus. Não, é quando a gente vai contra a palavra, por benefício próprio, por medo, por vergonha. São nessas situações. Então, nós precisamos ter coragem para enfrentar, confessar pecados. Precisa ter muita coragem, irmãos. Às vezes a gente fica falando: não, eu vou ter coragem, eu pulo dali, eu enfrento o Mike Tyson. E para confessar pecado? Para vir perante a sua igreja, perante o seu pastor, perante um irmão, e confessar o pecado. Nós precisamos ter coragem para perdoar e pedir perdão. Nós precisamos ter coragem para lutar com o nosso orgulho. O nosso orgulho, às vezes, é mais forte que a nossa coragem. Quer um exemplo bíblico disso? Olha que interessante um exemplo bíblico disso. Naamã. Naamã era um grande general, da maior nação da terra, mas leproso, tinha lepra. E ele confia no Deus da escrava dele, que diz que lá tem um profeta, por acaso Eliseu, que nós falamos, que poderia curá-lo. E ele confia. E ela com certeza falou de outros casos que ele curava e que ele fazia e que ele tinha ressuscitado mortos e tal. Isso gerou fé no coração dele. Ele confiava e tinha fé. Só que a coragem que ele tinha era a coragem errada. Ele tinha a coragem daquele homem que se jogou da torre. Ele tinha a coragem do mundo. Nós temos que ter a coragem de Deus. E ele tinha a coragem do mundo, porque quando ele chegou na frente do profeta, da casa do profeta, o profeta, ouvindo a Deus, Deus falou assim: eu quero tratar esse homem. O problema dele não é a lepra, é o orgulho. Então nem vá lá atender. Manda o teu auxiliar vai lá e fala para ele se jogar 7 vezes no Jordão. Acabou com ele. Ele falou: mas nem a pau, não vou, faço isso. Eu achei que vinha o profeta aqui, ia chamar o seu Deus, ia vir uma luz todo poderosa e eu ia ficar, porque afinal eu sou um grande general, eu trouxe presentes, tenho aqui muitos presentes. O profeta não aceitou, não queria presentes. Graças a Deus, muitas vezes nós temos conselheiros, bons conselheiros, e Naamã tinha bons conselheiros, que falaram assim: meu pai, se te pedisse uma coisa difícil, porque se chegassem para Naamã e falassem assim: enfrente 20 israelitas,
sozinho, sem espada, e eles armados, ele ia enfrentar. Não, já deu aqui, obrigado. Ele ia enfrentar. Naamã enfrente 20 israelitas e um leão. Ele ia enfrentar. E mais uma cobra vindo para cima de você. Ele ia enfrentar. Porque é a coragem do mundo. A bravura do mundo. Mas Deus quer consertar nós por dentro. E eles falaram, se te pedissem tal coisa, o que custa ir ali? E ele se humilhou. E foi ali naquela água barrenta. E ele foi curado. Porque quando nós nos dobramos, quando nós nos humilhamos, quando nós somos humildes perante Deus, nós temos um bom fruto para ser colhido. Amém, irmãos? Então a gente precisa ter coragem para lutar contra o nosso orgulho. Nós precisamos ter coragem para sair da zona de conforto, quando tudo está bem e está tudo organizado. Eu citei aqui já, mas eu quero ler. Lucas 12, 16 a 20. Lucas 12, 16 a 20. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens por muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Fala assim, eu preciso ser rico para com Deus. Nós precisamos confiar em Deus, bem ou mal, sabendo que se nós estamos bem, glória a Deus, é porque o Senhor tem provido. E se nós estamos mal, o Senhor vai nos prover. Mas nunca dizer para a nossa alma, agora eu estou tranquilo. Agora não vou mais nem na pregação lá de coragem, porque eu já conquistei o que eu tinha que ter conquistado. A Bíblia chama de louco. Nós temos que ter coragem para obedecer. Fala, obedecer. São dias de obedecer fielmente a palavra. E em situações que nos trazem desconforto. Que nos levam de um ponto A para um ponto B. Levar de um ponto A às vezes Deus quer que você faça a obra em outra cidade. Às vezes Deus quer que você faça a obra de um outro jeito. Às vezes você é de um ministério e Deus fala assim, vai fazer outra coisa. E a gente não quer, porque a gente quer ficar na zona de conforto. O fruto de você obedecer e de você sair da zona de conforto é muito gostoso. Eu montei a minha empresa há 25 anos. Antes de montar a empresa, eu era diretor de uma grande empresa, uma multinacional. E Deus falou para eu pedir a conta. O Daniel, que estuda nos Estados Unidos, que eu contei ontem, ele estava nascendo, tinha 1 ano, 6 meses. Falei, como é que eu vou pedir a conta? Casado novo, filho novinho, e vou pedir a conta por quê? Deus falou, peça a conta. Não estava entendendo isso. Eu fui conversar com o meu pastor, eu acho que eu estou ficando doido, tal. Deus falou para eu pedir a conta. Então peça a conta. O pastor nem orou, estou sentindo paz. Daí eu fui para o pastor do pastor, né? Que o meu pastor, eu era no nível mais baixo, tinha um pastor. Fui lá para o pastor, o principal pastor da igreja. Falei assim, olha pastor, a mesma coisa, então peça. Eu falei, meu Deus, não tem que mudar de igreja. Né? Falei com a minha esposa, contei para ela, peça a conta. Falei, está doida também? Porque se eu tiver empregado, então eu peço a conta, mas primeiro eu arrumo outro emprego. Irmãos, eu não estou dizendo que você deve fazer isso. Eu sou contrário a fazer isso. Eu vou aconselhar você a não fazer isso. Mas quando Deus fala e confirma, por isso que nós temos que confirmar as palavras para não sair fazendo besteira.
E aí eu fiz isso. Fui lá e pedi a conta. A reação deles: não vamos te dar conta. Você vai para concorrente? Não, não vou para concorrente. Então para onde você vai? Não, é que pessoas que não eram cristãs de outro país. Deus falou comigo. Como? Deus falou com você? Conta outra história para ir para o concorrente. Você vai para o concorrente. Eu falei, não vou para o concorrente. Então você não vai pedir a conta. E ficou aquele negócio. Então nós vamos te fazer uma proposta. Já que você não tem onde ir, nós vamos te fazer uma proposta. Você vai para outra cidade, porque daí lá nessa cidade não tem concorrente, fica lá escondidinho, ganhando a mesma coisa, e você fica lá, fazendo alguma coisa. A gente inventa alguma coisa para você fazer, e você fica 1 ano lá. Falei, quer dizer que eu vou mudar de cidade, vou ter menos pressão, não vou... ganhando a mesma coisa de diretor, vou ter que orar. Fui orar. Falei com o pastor, falei com a minha esposa. Isso pode. Pronto, você vai ser abençoado. Deus fez uma obra tremenda nessa cidade. Tremenda, através da minha vida. Foi um momento maravilhoso para o meu casamento. E eu montei a minha empresa. Comecei essa empresa, isso foi em 2000. E a minha empresa tem 25 anos. E essa empresa que eu pedi a conta, é meu cliente até hoje. Nunca deixou de pingar o dinheiro. Vocês acreditam nisso? Vocês creem? Sabe o que é isso? É fruto da obediência. Trabalho pouco nessa empresa e ganho bastante. Eu tenho a minha empresa, eu presto consultoria para eles. Eu vou lá, sei lá, 1 vez por mês, 2 vezes por mês. E todo mês, porque porta que Deus abre, ninguém fecha. E o fruto da obediência, da tua coragem, eu confiava em Deus? Confiava. Tinha fé? Tinha. E a coragem para ir lá e pedir a conta? Tem que ter coragem. Deus vai preparando o nosso coração. E através disso, Deus já me deu coragem para fazer coisas que vocês não imaginam, eu não tenho tempo de contar. Mas uma outra vez eu posso contar algumas outras coisas. E como ter coragem para nós encerrarmos? Como ter coragem? Primeiro, desabastecendo do medo. Pare de ficar com pessoas pessimistas, que toda hora vem para você dizendo que a economia, a política, vem falando coisa, a igreja, olha, você viu o que aconteceu com aquela igreja, viu o que aconteceu com a outra igreja, viu o que aconteceu com a política. Irmão, se afasta, porque isso só vai te gerar medo. Daqui a pouco você nem mais quer frequentar uma igreja, daqui a pouco você quer mudar de país, você não confia mais em ninguém. Então cuidado com isso, se desabasteça do medo. E se abasteça da palavra de Deus. É aqui que nós vamos ganhar. É aqui que vai vir a tua coragem, porque aqui, esse livro é o único livro que o autor vem junto. O autor vem junto, e você vai lendo ele, e ele vai te ensinando. Ele vai te ensinando, vai te preparando, igual preparou Davi. Porque isso aqui é vivo. O autor vem junto. Não é um livro qualquer, não é algo. Então é aqui que nós vamos nos abastecer. É na tua oração, é na comunhão com os irmãos, é aqui. Hoje à tarde foi lindo, mudou a vida de pessoas. Porque nós estávamos aqui em oração, dando o máximo nosso pelos nossos irmãos. É nesse ambiente que você vai ganhar coragem, confiança, fé, e vai vencer, não é lá fora sozinho. Amém? Então é praticando, é orando. Quem eu vou alimentar mais a partir de hoje? Quem eu vou alimentar mais? Eu preciso confiar em Deus e nas suas promessas. Nós temos as promessas da palavra, temos as palavras. Se você tem pouca palavra, começa a vir aqui no profético para você ver como você vai receber palavra. Que ele tem o poder, meus irmãos,
de mudar tudo. Acho que vocês não ouviram. Ele tem o poder de mudar tudo. Tudo. Que Ele está comigo e contigo. Que Ele não vai me abandonar. Ele não vai deixar Davi lá com Golias e falar, se vira. Não, Ele está junto lá. Que Ele tem um plano bom para nós. Ele tem um futuro para a minha família, para a minha vida, para a minha igreja, para o meu país. Ele não vai me desamparar. Nós somos filhos. Fala assim, eu sou filho. E para finalizar, fale assim, Ele me ama. Ele me ama. Vamos orar, vem aqui para frente, vamos orar juntos. Vamos encerrar orando e crendo nesse Deus maravilhoso. Eu te incentivo a vir, que você vai receber palavras que vêm do trono de Deus. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. E ninguém está com pressa. Enquanto Deus estiver entregando, tudo bem, pastor? Enquanto Ele estiver entregando, nós vamos estar entregando. Amém?